Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, bem-vinda para o nosso encontro com Jesus. Hoje, mais do que nunca, o Evangelho que está aqui em Marcos 3, do versículo 13 até o 19, fala diretamente desse chamado. Jesus sobe para o monte, Jesus sobe para o encontro com o Pai, onde ali ele toma suas grandes decisões. E aqui ele toma uma grande decisão, ele chama 12. Ele chama para si 12. Estes 12 ele vai formar durante um tempo. E depois de formados, ele enviará para a missão. Ora, essa formação se dá na intimidade. Veja que o texto diz, Jesus chamou para si, Jesus chamou para que o conhecesse na intimidade. Porque conhecendo Jesus, se ama Jesus. Amando Jesus, se dar a vida por ele. Fora disso, fora desse contexto, será vazia, poderia dizer assim, uma vocação que não entra na intimidade com Jesus. Ela será vazia, e ela não poderá produzir frutos. Por quê? Porque os dons de Jesus, poderia dizer que até a força de Jesus, acompanha aqueles seus enviados, aqueles pregadores que vivem na intimidade com Jesus. Não poderia ser diferente. Por quê? Porque não há em nós pessoas humanas, como diz o profeta Isaías, vermezinhos que somos. Não há em nós força, poder, para realizar uma vocação tão alta, que é tornar presente no mundo a pessoa de Jesus Cristo. Não há em nós essa capacidade. Mas, quando o próprio Cristo faz o seu poder emanar, emergir daqueles que ele chamou, então ali se realiza plenamente a sua própria palavra. Farão coisas maiores do que as que eu fiz. Por quê? Não porque o pregador anuncia a si mesmo, porque o pregador que anuncia a si mesmo não faz nada, mas o pregador que anuncia o evangelho do amor, que anuncia Jesus, este sim pode causar uma transformação e pode causar os milagres que acompanham o pregador do evangelho. Mas eu não vou aqui me preocupar com curas e milagres e prodígios. Não seria isso, não seria esse o foco para nós hoje. Mas o maior milagre que Jesus anuncia através da pregação e dos seus pregadores, aqueles que ele trouxe para si, aqueles que viveram e vivem na intimidade com Cristo, o maior milagre é a conversão do coração. É quando aquele que anuncia o evangelho consegue, não por ele mesmo, mas porque anuncia a palavra, Jesus Cristo, consegue, então, trazer para a salvação aquele que estava perdido. Então, aqui está o maior poder do pregador.
o maior poder, o maior feito de Jesus Cristo para nós é a salvação. Cada vez mais o mundo caminha para um distanciamento da fé, um distanciamento de Deus, um distanciamento da verdade. Mas quando a verdade é anunciada, a mentira cai por terra. E as pessoas percebem, ali está a verdade. Isso aqui não é a verdade. Isso aqui é natureza, isso aqui é água, isso aqui é árvore. Então, Jesus leva os seus pregadores para uma intimidade. E lá ele forma. Outra coisa interessante é que existe um mistério no chamado. Jesus chama quem ele quer. Claro, a igreja confirma aquele chamado. Este é um dos papéis da igreja, confirmar. Não é porque uma pessoa chega dizendo ao seu bispo, eu tenho vocação, eu fui chamado. Não. Cabe à igreja discernir aquele chamado e confirmar aquela vocação. Então, o próprio Jesus vai conduzir cada pessoa em um itinerário diferente, em um itinerário muitas vezes difícil. Eu não conheço nenhum sacerdote, conheço vários, conheço mais de 50 sacerdotes que eu tenho algum tipo de contato. Eu não conheço nenhum que teve o processo vocacional calmo e tranquilo. Nenhum. Todos passaram por tribulações para concretizar a sua própria vocação. Ou seja, Deus chama, a igreja confirma, mas o seu caminho será minado. O caminho do vocacionado é minado, se coloca armadilhas e etc, para que ele não concretize aquele chamado. Mas também é importante a gente lembrar, a resposta daquele que foi chamado para uma missão específica, para uma vocação tão sublime, a resposta deve ser livre. Ele deve livremente responder, eu vou. Quando Jesus diz, segue-me, Jesus espera uma resposta e acolhe, seja qual for a resposta. Claro que ele espera um sim, ele espera uma entrega total, mas se a pessoa responder, não, Senhor, eu não vou, ele também acolherá. Ora, é interessante a gente perceber isso, sobretudo quando em algumas famílias não se apoia o chamado vocacional. Quando também em uma família não se apoia o chamado vocacional, está se tirando a liberdade da pessoa, daquele que foi chamado. Ah, Frei, mas é tão complicada essa questão de vocação, tem convento que não é recomendável, tem lugares que não são recomendáveis? Tem sim. Aqui, vou mostrar aqui para vocês, acho que vai dar para ver, aqui atrás, deixa eu pegar aqui, olha lá, aqui no corredor aqui das nossas celas, onde eu estou gravando hoje vídeo, tem uma imagem de Nossa Senhora La Salette. Nossa Senhora em Salette, na França, ela disse que infelizmente, aliás, eu que estou acrescentando infelizmente, mas Nossa Senhora disse que nos nossos dias os conventos seriam transformados em cloacas de impureza. Então, de fato, existem lugares que não deveriam nem existir. Existem lugares que não deveriam funcionar, ok. Mas, por isso, se seu filho, seu sobrinho, alguém da sua família for chamado por Deus
você não vai apoiar por causa disso? Não. Deve se apoiar sim. Porque existem muitos outros lugares que são lugares de santidade. Lugares que produzem verdadeiros santos em nossos dias. Então, por que não pesquisar? Por que não buscar informações? E aí sim, mas nunca vetar, nunca atrapalhar o projeto de Deus. Sim, uma vocação é um projeto de Deus e este projeto de Deus não pode ser atrapalhado. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.